Boa noite, torcida atleticana. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Sou Carcará e estaremos falando sobre uma data merecida, que é a data do aniversário do Atlético. Como todos sabem, né? No dia 2 de abril o Atlético foi fundado, em 1970, portanto estaremos fazendo 50 anos, uma data que para muitos longa, para outros nem tanto, né? Existem times aí com mais de 100 anos, né? E o nosso querido Carcará está aí tentando galgar dias melhores na história do futebol, né? Então, eu tenho algumas reportagens aqui. Ao longo desses anos a gente viu muita coisa no Atlético, outras eu não acompanhei, né? Muito, porque era criancinha quando o Atlético surgiu, mas temos muitos manuscritos que podem nos ajudar aí nessa longa história. Então a gente tem que a primeira partida amistosa do Atlético foi em 30 de junho de 1971, num jogo amistoso no estádio do Carneirão contra o nosso Fluminense de Feira, né? Que de certa forma a gente trava grandes duelos aí contra o Fluminense de Feira. A primeira partida oficial foi no dia 11 de abril de 1971. Na verdade foi contra o Leônico, né? E a gente venceu pelo score de 2-1. O primeiro gol foi aos 37 minutos da fase inicial com Dida. Então Dida recebeu um lançamento de Olívio, driblou os zagueiros e chutou no ângulo esquerdo sem defesa. E no final, o segundo tempo, o Leônico empatou e novamente Dida aos 43 fez o gol. Então o Atlético realmente já estreou com o pé direito, digamos assim, na partida oficial. Naquela época tinha um time escalado, como eu achei aqui na reportagem, com Bruno, Zezinho, Gaguinho, Enio, Chico, Olívio, Biriguda, Dida, Mário e Luciano. Ouvi falar muito de Dida, de Enio e de Luciano, jogadores que muito se comentaram aqui naquela época. A gente tem um símbolo que é o mascote, né? E o nosso mascote atleticano tem uma história aqui interessante, em que fala que o radialista Antônio Pondé visualizou um boneco com a cabeça em forma de laranja para ser o mascote, que não vingou. Na época havia um feirante que vendia folhas medicinais que possuía um pássaro, o carcará, que foi lembrado por Heraldo. E procurando, combinou para o dia da festa, que foi a festa da inauguração, né, do estádio. E aí já tinha o carcará presente, né? E acontece que foi uma sensação. Mas diante de tanta gente, o animal ficou assustado. Bateu asas, sumindo, levando o dono ao desespero. Pela perda, vindo a cobrar do pai da ideia a quantia de 50 mil cruzeiros de indenização. Vejam só vocês. Naquela época cobrou um bom dinheiro porque o pássaro sumiu. Mas felizmente o pássaro voltou, para a alegria não só do dono, como também de Heraldo Aragão, que seria obrigado a desembolsar tal quantia. A partir daí, o carcará já consagrado passou a ser o símbolo do Atlético. Então, aí o Atlético já começa com uma lenda aí, né, de que o pássaro fugiu, depois voltou, e assim veio construindo a nossa história, né? Que teve nos seus fundadores Antônio Edivalson Lima, Antônio Trindade Mota, Benigno Fagundes dos Santos, Dalto Oliveira, Edivaldo Barros Pereira, Jairo Macedo Maia, que é o doutor Jairo Maia, falecido, José Carlos Mandarino Bacelar, nosso querido Bacelar, Jefferson Villanova, também já falecido, Jucundino Ferreira da Silva, João Cardoso Cruz, José Maria Ribeiro da Silva, Linaldo José de Almeida Rabelo, Murilo Cavalcante, falecido, Newton Pimentel, que de vez em quando aparece pela sede, Osmário Pereira de Almeida, também falecido, Reinaldo da Silva Lima, Saturnino Peixoto Brito, Walter Altamirando Robrato Campos, chamado Walter Campos, né? Também falecido, Vitor Nascimento Neto, falecido, José Barros Júnior e Solon Barros Júnior. Então alguns já falecidos, né? Outros de muito tempo, outros de tempos mais recentes.
como Jefferson, né, que faleceu tem bem pouco tempo, nosso querido Jefferson Villanova. Então são esses os fundadores, né? Tivemos alguns ex-presidentes conhecidos nossos, outros nem tanto, mas tivemos aqui Antônio Alberto Barbosa da Silva, Antônio Santana Rosário, Albino César Leite, Danilo Strapa, Eroni Barreto Sacramento, Edmundo Ferreira Passos, Francisco Ferreira Costa, Filadelfo Pinto Neto, Jefferson Villanova, Giorlando Guimarães, Gilberto Araújo, Genivaldo Cardoso Dantas, Jorge Alberto Valverde de Souza, José Carlos Mandarino Bacelar, João Rocha de Oliveira, Linaldo José Almeida Rabelo, Luiz Carlos Ornella da Silva, nosso querido Barão, Nailton Rabelo Neto, Otoniel Fagundes Saraiva, que foi o deputado, né, o Otoniel Saraiva, o homem que levou o Reginaldo para o Atlético, Ronald da Silva Rocha, Roberto Fernando Miller, que é o Roberto Miller, atual vice-presidente de Albino Leite, Solon Barros Júnior, Ulisses Andrade de Carvalho, Raimundo Queiroz e Albino Leite. Então são esses aí os nomes dos ex-presidentes. Posso ter me passado em algum, mas são alguns manuscritos aí que eu consegui, inclusive alguns com o nosso querido Gilberto Araújo, né, que realmente é um ícone aí na história do Atlético, né. Então eu escrevi um texto recente sobre o Atlético e nesse texto eu vim atualizando ele há algumas épocas aí, tem uns 5 anos mais ou menos, e ele está aqui comigo, eu vou ler também para vocês, já que é um texto que as pessoas sempre me pedem, né? Então eu vou ler ele e vou fazer vou tentar publicar ele aí nas redes sociais também, porque realmente é um texto que tem uma certa boa penetração, né, nas mídias aí. Sempre que eu publico ele, o pessoal republica em alguns lugares e as pessoas fazem um certo elogio, né? Então eu vou ler ele, né, tomar uma aguinha aqui, na nossa querida uma caneca do Atlético, vocês podem ver, e tem um bom tempo, viu? Essa é de 3/4/1983, o primeiro festival de chopp promovido pela torcida Fiel Carcará. A torcida Fiel Carcará foi quem promoveu, né? Eu acho que Gilberto lembra muito bem dessa época em que aconteceu esse festival de chopp. Eu era criança, mas eu lembro, meu irmão Josalito me levou, né? E eu tomei muito Guaraná nessa caneca enquanto eles tomavam chopp lá. Foi um jogo amistoso. E depois teve uma banda de música, eu não lembro se na época foi a Cor do Som, foi uma banda assim, que tocou depois do jogo. É um jogo festivo que sirva de ideia para nossas queridas torcidas aí, Nação Carcará e Jovem Coral, né? Algumas torcidas que nós já tivemos, né? Eu até participei de uma, não lembro direito o nome, uma hora dessa eu vou lembrar, mas tiveram algumas, né? Mas nenhuma sobreviveu tanto quanto a Jovem Coral, né? Que é uma das maiores que tem no Nordeste do Brasil, em idade, uma das mais velhas, né? E que tem uma história toda aí construída. E hoje temos aí as nossas duas torcidas muito queridas, que é a Jovem Coral do nosso querido Glauber e a Nação Carcará, que também sempre faz sua bela festa no estádio. Então é isso aí. Eu vou começar a ler aqui o nosso artigo, né? Então eu falo de alguns personagens, outros estão faltando realmente, mas dá para lembrar um pouco de nossa história e um pouquinho do que vivemos atual. Então vamos lá. Hoje, 2 de abril de 2020, o Atlético de Alagoinhas comemora seus 50 anos. Muitos acham que não temos o que comemorar, mas vejo com outros olhos. É fácil perceber que depois de uma vitória nos dias de domingo, a segunda-feira é mais alegre em Alagoinhas. Muitos foram as vitórias no Carneirão, um time que se caracterizou como sendo um time difícil de ser batido em seus domínios. É bem verdade que nesses seus 50 anos cometeu seus deslizes, como por exemplo recentemente esteve na segunda divisão. Mas acreditamos e torcemos que essa situação seria passageira, como de fato foi. Aqui vou relembrar alguns nomes que ajudaram a construir a nossa história. É com desejo de ter vivido aquele tempo que vejo meu pai falar nos primeiros nomes do Atlético: Moraes, Dida, Catu e por aí vai.
Já criancinha e morando perto da sede do Carcará, ali no Teresópolis, comecei a ver e me encantar com os bons nomes e essa paixão nunca parou. Lembro aqui de goleiros como Wellington, George, Silvar, Gomes, Hélio e Tigre. Goleiros que muito nos ajudou a sair sem derrotas. Tigre, um gigante. Matador nos pênaltis e um paredão nas defesas. Lembro com muito carinho do nosso belo lateral direito, Hélio, o único da Bahia que conseguia marcar o famoso Gerson, espetacular ponta esquerda do Bahia. Zagueiros famosos fizemos escola: Rodolfo, Russo, Silva Paraíba, Nelsinho, Guilherme, Jorge Natal e outros craques da zaga. Na hora de chegar junto também tivemos nossos guerreiros, como por exemplo Viril, Guaraci. No meio-campo sempre foi um show de talento: Américo, Merica e Dendê. Esse trio jogaria perfeitamente em qualquer grande clube do Brasil. A leveza de Américo, a garra de Merica e as longas passadas de Dendê. Quis, por ironia do futebol, escolher apenas um para se firmar como jogador de um grande time nacional: Merica, com sua brilhante passagem pelo Flamengo com mais de 150 jogos. Tivemos também meias espetaculares, como Sidney, de vasta cabeleira loura e um potente chute na perna esquerda, fato que levou a ser comprado pelo Botafogo do Rio. Outro craque também que marcou seu nome por aqui foi o elegante cruzalmense Zé Augusto. Era um verdadeiro espetáculo em campo. Foi para o Vitória. Ao abandonar o futebol, virou José Augusto e foi ensinar o que sabia aos mais jovens, como, por exemplo, nas categorias de base do Corinthians, por onde ficou muito tempo. Na frente, não poderíamos deixar de lembrar do nosso maior artilheiro, o atacante Caroço, 59 gols em sua passagem pelo Atlético. Foi tão boa a sua passagem que a notícia ficou sempre eternizada no meio jornalístico baiano, quando o Atlético ganhou na Fonte Nova do fortíssimo time do Bahia, com gols de Caroço e Dendê. O jornal à tarde estampou em sua primeira página: Bahia se engasga com Caroço de Dendê na Fonte Nova. Uma frase que ficou marcada na nossa história aí do futebol. Tivemos também nosso querido centroavante Rocha. Era uma verdadeira pedra na chuteira das zagas adversárias. Seu nome faz jus ao seu estilo: uma rocha entre os zagueiros. Dificilmente era derrubado. Raça pura e muitos gols. E o ponta direita Joãozinho? É por dentro ou por fora? O lateral nunca sabia qual caminho o ponto iria tomar. E nessa indecisão o Joãozinho estava lá, ou na linha de fundo ou dentro do gol. Esse o Vitória levou. Caindo pelas pontas tivemos vários: Elísio, Dejaí, Jaldemir, Valmar, Fernando, Sabino, Horácio, até Gerson deu uma palhinha por aqui. O grande Uri Gerson, ponta esquerda do Bahia, um dos melhores do Brasil. E olha aí o Robert aí chegando para também fazer história. Nosso maior e melhor atacante dos últimos tempos. Lá se vai mais de 55 gols. Sem dúvida, um dos maiores jogadores dessa década que estamos passando. Não poderíamos deixar de lembrar do time de júniors que foi campeão do interior. O único campeão do interior. Tinha o zagueiro Luizão protegendo a defesa, o craque Aécio controlando e distribuindo no meio, e Souza Alagoano mandando na frente. Esse último o Bahia não deixou por aqui. E assim o Atlético vai fazendo sua história. O Atlético de Jefferson Villanova, de Zé Prata, de Badu, de Tião, de Bacelar, de Barão, de Albino Leite, de Raimundo Queiroz, Reginaldo e Capitão Abade, dos treinadores Pinguela e Alencar, dos torcedores Sidney do Sinuca e Gilberto Araújo, de Messias Contador e José Olívio Poeta. Atlético de tantos outros que amam esse clube que aqui não foram citados. Temos que comemorar sim: o Atlético está vivo. O treinador Lira veio e deu conta do recado. Subiu o time e em 2 anos apenas uma derrota no Carneirão. Bem verdade que perdemos para o Bahia, pois tivemos um jogador expulso com 2 minutos de jogo, senão a gente ganhava. Disputamos até a Copa do Brasil esse ano e fomos eliminados invicto. Bem verdade que só foi um jogo, mas saímos invicto. O coronavírus chegou e demos uma parada obrigatória e sensata, mas a gente vai voltar com tudo, seja Baianão ou Série D. Estaremos juntos com a força e beleza de nossas torcidas, Nação Carcará e Jovem Coral. Parabéns, Atlético, pelos seus 50 anos.
eu, Antônio Neto, escrevi essa crônica e vou estar disponibilizando para vocês aí nas redes sociais, como uma homenagem, né, ao nosso querido Atlético. Em relação, eu falei aqui do time de junho também, né, um time que se sagrou campeão. Eu tenho até um manuscrito aqui, uma foto, né, daquele time. Acho que vocês podem ver aí, fala de campeão baiano de 82, um bom público, né? E aqui, por que não lembrar, né? Antônio Neto, Erinaldo, Luizão, Janduí, Valdir e Valdir, Pujuquim, Aécio e Givaldo, Floresvaldo, Ailton Bananeira e Souza Baiano. Então, realmente, um timaço, né? O ano passado, o ano retrasado, tivemos a oportunidade de homenagear alguns desses jogadores, com homenagem ao time, porque na época eles não receberam medalha, ninguém esperava que o Atlético fosse campeão, não receberam medalha, o convite para a Taça Cidade de São Paulo também não veio, mandaram para outro time, porque o Atlético, ninguém esperava que realmente o Atlético fosse ser o campeão. Naquela época só ia o campeão e o vice para a Copa Cidade de São Paulo, né? E aí o Atlético desbancou aí a dupla Bavi sendo campeão, né? Com muitas vitórias, 0-0, vitória Atlético no final da competição, né? Atlético 2, Fluminense 0, Atlético 3, Itabuna 1, Bahia deu 4-2 no Atlético, depois o Atlético deu 1-0 no Bahia, o Atlético ganhou do Vitória por 2-1, empatou com o Itabuna, e no último jogo, quando ninguém esperava, né, que o Atlético estava perdendo por 3-0, e foi lá em Feira de Santana e buscou o resultado, né, no segundo tempo, onde já se dava como uma derrota certa, e fez o 3-3 e se sagrou campeão. Então foi esse time, né? Vou até tentar restaurar aí essa foto, porque merece um quadro realmente. Então é isso, minha gente. Estamos aí comemorando essa idade, né? Digamos assim, uma meia-idade, né, para o Atlético, já que 50 anos temos história realmente, temos o que contar. E eu pretendo ainda um dia fazer um especial com algumas histórias, histórias com H, ou com histórias, não história, histórias do Atlético. Vou ver se eu consigo, principalmente com Gilberto Araújo, sentar com ele para a gente contar umas histórias, porque ele sabe muitas, e o Atlético tem muitas histórias para contar, né? E assim a gente vai se despedindo hoje, né? Mais um vídeo nosso aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no Sou Carcará, né? Dá uma curtida lá, que é para a gente ir ampliando aí nossa mídia, e que fique disponível para as pessoas, repassem, vale a pena a gente incentivar o nosso Carcará sempre. Estamos aí, firme e forte, esperando essa volta, né? Que cada um procure se proteger da melhor forma possível. Tá aí as recomendações mundiais para a gente não sair o mínimo de casa, só o necessário realmente. Vamos atender, que é para a gente vencer essa batalha, para estarmos firmes e fortes, de novo, torcendo pelo nosso Carcará. Um abraço a todos e fica aqui a minha deixa. Não deixem de curtir o nosso canal.